E quando que o reino chega? O reino de Deus chegou quando eu ofereço condições humanas de trabalho para os meus funcionários. O reino de Deus chegou quando eu inverto, me perdoem. Invirto ou inverto? Inverto? Quando eu inverto a lógica de mercado e tomo as decisões da minha empresa a partir dos interesses humanos e não do interesse no capital, e você vai rir de mim. Porque vão rir daqueles que vivem no reino de Deus. Porque a lógica do reino inverte os valores. Será que no mercado, nos seus negócios, você tem apresentado o reino de Deus? Ou você só está mostrando que você está vivendo para o reino daqui? O reino de Deus chegou quando eu fico muito feliz, mas muito feliz, em pagar todos os direitos da minha empregada doméstica e lhe ofereço o máximo, não o mínimo, o máximo de dignidade. O reino de Deus chegou quando eu entendo que existe no meu país uma dívida racial histórica impagável e todo esforço para dirimir esse drama é pouco, mas é meu dever promover. Será que o reino de Deus chegou na sua cosmovisão, na sua visão de mundo? Será que ele já transformou sua visão de mundo? Eu fazia a mudança recentemente, eu estava subindo o elevador do prédio, número 18. E eu estava ajudando as pessoas na mudança, e um senhor, que eu não vou me lembrar o nome, colocou uma parte uma mobília, e eu estava dentro, e eu não alcançava a telinha dos números. E eu pedi que ele apertasse o 18, e ele parece que não tinha ouvido. E eu pedi de novo, o senhor pode apertar o 18 para a gente subir? Porque ele ia ficar ainda no térreo para trazer mais coisas. E ele não entendeu, eu falei, não tem como eu alcançar ali. Eu falei, o senhor pode apertar o 18? Aí ele olhou para mim e falou assim, qual que é o 18? A minha filha tem 5 anos, tem 25 andares o prédio, ela conta de 1 ao 20, do menos 2 ao 25. Isso é muito cruel. Eu não posso achar que a filha desse senhor vai ter as mesmas oportunidades que a minha filha. Eu não posso viver como se isso fosse assim. Eu não posso aceitar isso. Como cristão eu não posso. Talvez como um capitalista eu pudesse. Mas como cristão eu não posso. Eu sou a 3ª geração de universitários da minha casa. Eu não posso achar que na minha família haverão as mesmas oportunidades que para a família daquele senhor que não sabe ler. Então eu não posso defender uma meritocracia. Porque a meritocracia não é justa. Porque ela não atenderá e não assistirá a filha desse senhor como assistirá a minha filha. Como um capitalista eu te digo, você precisa implantar o sonho grande de Jorge Paulo Lemann, leia, Cristina Corrêa. Você precisa implantar a meritocracia na sua empresa. Mas como cristão ela não é justa. Ela não é certa e basta olhar, basta observar. Desculpa se eu estou te decepcionando com esse Jesus. O reino de Deus chegou quando eu entendo que ainda se exploram mulheres com dupla jornada, ambas subremuneradas, e adoto atitudes na minha casa, vizinhança e ambiente de negócio, para com sensibilidade retroagir o desencadeamento dessa opressão. Eu preciso entender isso. Quando o reino de Deus chega, eu entendo isso. O reino de Deus chegou quando ao meu redor houver por iniciativa minha mais misericórdia do que miséria. O reino de Deus chegou quando eu me opuser a toda forma de discriminação ou agressão a seres humanos apenas por terem uma orientação sexual diferente da minha, mesmo que isso em São Paulo possa custar a sua vida. O reino de Deus chegou quando eu entender que preciso imitar a Cristo. O reino de Deus chegou quando ao pegar uma mulher em flagrante adultério, eu a defenda dos religiosos que a queiram apedrejá-la. Aí o reino de Deus chegou. A lógica do reino é muito diferente da nossa. Dói porque a gente não concorda com isso. A gente está inserido na lógica dessa sociedade desorientada. A gente não consegue sequer apresentar para essa sociedade que o reino chegou.
O reino de Deus chegou quando eu entender que bandido bom é bandido recuperado e ressocializado. Não foi o próprio Jesus que disse que quando ele voltar ele vai perguntar se você visitou o preso? Você acha que ele ia perguntar para você, visitou o preso e matou ele? O reino de Deus chega quando você deixa de achar que bandido bom é bandido morto. E eu ainda não consigo. Eu fui assaltado 10 vezes na minha casa. Armado, amordaçado. Na cama por 4 horas, e eu já contei isso aqui. Mas eu preciso que Deus converta o meu coração para entender que bandido bom é bandido ressocializado. Essa é a lógica do reino. O reino de Deus chegou quando antes de ensinar. O reino de Deus chegou quando antes de ensinar minhas filhas meninas, eu vou usar a redundância, minhas filhas meninas. O reino de Deus chegou quando antes de ensinar minhas filhas meninas a se vestirem, eu ensinar primeiro os meus filhos meninos a não serem abusadores. Ante qualquer pretexto. Ah, mas ela estava com aquela roupa. E daí, menino? Quando o reino de Deus chega, a cultura do estupro sai. Mas o reino de Deus não chegou na nossa sociedade. E a responsabilidade de quem é? Dos promotores do reino. E quem são os promotores do reino? Aqueles que irão para o reino. E quem quer ir para o reino? Eu e você. Porque quando o reino do Senhor chega, as lógicas de mercado do reino daqui retrocedem, retroagem, são desmascaradas. O reino que apregoa uma meritocracia desumana e oprime o menos favorecido, que transforma os laços humanos e as relações em meros contatos de negócios, que faz o homem querer ter mais do que precisa ao custo de que outros tenham menos do que seria justo, e é só você olhar aquele prédio e a Paraisópolis. Quem sustenta quem? Ambos se sustentam, porque sem o rico o pobre não teria trabalho, e sem o pobre o rico não seria rico. Mas a gente demora muito para perceber que esse sistema não está muito certo. O reino daqui faz o homem querer ter mais do que precisa ao custo de que outros tenham menos do que seria justo, de modelos de negócio que legitimam a escravidão dos nossos dias, 20 centavos por hora na lavoura de algodão. Ah, mas ele não é escravo, porque se ele quiser, ele não precisa aceitar o emprego. Isso é legitimar uma escravidão contemporânea. Estas e outras lógicas são denunciadas quando o reino de Deus chega. E eu não estou tratando de ideologias políticas, eu estou tratando de evangelho.